No Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas estão no espectro autista, um número que vem crescendo e chamando atenção para a necessidade de inclusão e suporte. O autismo, ou transtorno do espectro autista, TEA, abrange uma ampla variedade de características e desafios, afetando tanto a interação social quanto o desenvolvimento da comunicação e o comportamento. No entanto, famílias de pessoas autistas ainda enfrentam grandes desafios, desde a aceitação social até o acesso a recursos e tratamentos adequados. Falar sobre o autismo é fundamental, envolvendo a sociedade na conscientização e promovendo políticas de apoio. São passos essenciais para garantir uma vida inclusiva e digna para essas pessoas. É nesse cenário que a Associação Alma Autista vem desempenhando um papel crucial, ajudando a transformar a vida de pacientes e familiares do Noroeste Paulista. A Alma Autista foi criada a partir da necessidade de um espaço de acolhimento para pessoas com autismo e suas famílias. Ao longo dos anos, a organização se tornou uma referência regional em conscientização e apoio para o TEA, como explica Daniela Almeida, fundadora e gestora operacional dessa história de vários capítulos. Eu tenho um filho autista e foi a busca de atendimento. Na época não se falava do autismo como hoje em dia, e foi a busca de um atendimento para ele. E a gente fazia reuniões com algumas mães para trocar conhecimento e vivência. E eu fui percebendo que a nossa busca era isolada. Uma mãe buscava atendimento para o filho numa escola, outra ia em outra escola, e nossas demandas nunca eram vistas, assistidas. E eu falei assim, não, se a gente não se juntar, de uma forma coletiva, organizada e montar algo, a gente não vai conseguir reivindicar os atendimentos para os nossos filhos. Mas a gente não entendia, não sabia os passos a ser dado, e a gente começou a fomentar ONG, instituto, associação, como que cada um atuava e o que seria necessário. Só que foram anos de discussão. Uma porque não era entendimento de nenhuma mãe, outra porque a gente não tinha recurso para pagar pessoas para nos orientar, então a gente era orientado por voluntários. Então a gente marcava uma reunião e um advogado de forma voluntária e orientava ali naquela reunião. Depois de uns dias, marcava outra reunião, aquele advogado não podia ir, aí vinha outro advogado, então muitas vezes a gente tinha que retomar o processo para poder evoluir. Então foram anos de discussão até montar a Alma Autista. O projeto é grande e assim, nossa cabeça é expandir ele muito mais. Eu sempre ajudei, eu nunca quis me envolver. Mas há 4 anos atrás ela ficou na minha cabeça, vamos, aí eu me envolvi no processo. Porque eu sempre estive no processo, mas não à frente, eu sempre ajudei. Porque atrás da Alma Autista eu vejo meu filho, né? Então primeiro eu vejo ele, então por ele a Alma Autista se tornou tudo pra gente, é tudo na nossa vida. A nossa realidade é uma só, a gente sempre vai brigar pelo atendido. Isso aí todo mundo pode ter certeza. É com o poder público, é com todo mundo, sempre pelo atendido. A Alma Autista reconhece que suporte à família, especialmente aquelas que estão lidando com essas fronteiras pela primeira vez, é um pilar essencial para o desenvolvimento dos pacientes. As famílias encontram na associação não apenas ajuda profissional, mas também uma comunicação de apoio extremamente valiosa para a sua rotina, contando com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais para amparar todas as necessidades das crianças. Eu fui lá no fundo de casa, na área,
Quando tudo começou, era tudo muito difícil, a gente não sabia nem o que era autismo, porque a gente não tinha esse conhecimento que tem agora. Então, a Dani, quando o Igor desenvolveu o autismo, né, que foi muito triste para a família toda, porque a gente não esperava, ele era o primeiro neto. E meu esposo entrou em depressão, a Dani precisou sair do trabalho, porque ela trabalhava no Carrefour na época. E ele era um menino muito inteligente, até hoje, muito inteligente. E aí foi onde a Dani ficou conhecendo umas mães, né? Aí juntaram elas e começaram a fazer essa reunião, porque uma passava o que sabia para a outra, porque era tudo muito recente. Aí uma passava, aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso, eu levei em tal lugar, levei em tal lugar. Então fazia as reuniões Aí foi onde surgiu a ideia da associação. Aí fizeram uma votação, vamos fazer uma associação para apoiar nossos filhos, para a gente dar o que eles precisam, de fono, de psicólogo, mas ninguém também tinha dinheiro para nada, né? Todo mundo vivendo de salário. Aí vivia de doação, pedia uma coisa para um, uma coisa para o outro, fazia rifa, fazia almoço, fazia jantar, fazia tudo para levantar fundos para começar, né? Para onde começou. Aí foi assim que começou a associação, mas muito difícil tudo. A gente fez uma votação. Aí uma mãe dava um nome, outra dava outro dava uma sugestão, outro, aí foi a votação, né, que ganhou o nome. Aí vamos fazer uma votação? Vamos. Aí fizeram a votação, aí surgiu o nome da Alma Autista. E eu conheço a Alma Autista desde o começo. Depois a gente conseguiu, a gente que eu falo é a Dani, né? Que a Dani ela se destacou como uma das mães, começou a estudar, começou a aprofundar e começou a arregaçar as mangas e foi atrás de conseguir montar a associação. Então a associação, ela teve assim a estrutura, o corpo, toda a parte dessa associação foi montada pela Dani, que na época ela montou uma diretoria e o meu marido foi um dos diretores e ela estava como presidente. Aí nessa época a gente conseguiu uma parceria com uma associação que cedeu uma parte para ter os atendimentos. Então isso tudo era muito precário, era sem dinheiro, era assim através de rifa, de feijoada, de bazar de roupas usadas, até a coisa começar a engrenar e ter os atendimentos. A Associação Autista trabalha com uma equipe multidisciplinar. E esses profissionais oferecem um tratamento completo e adaptado às necessidades das crianças e de suas famílias. Estou aqui com o Wendel Teófilo, que é um dos supervisores aqui da unidade de Badibacite, né, Wendel? Como é que você chegou aqui na Alma Autista? Você trabalhou, qual a sua função? Conta um pouquinho da sua história, a sua trajetória aqui dentro da Alma Autista. Na Alma Autista, eu passei por um momento um pouco difícil, onde eu morava no Rio de Janeiro, sou carioca, e eu recebi um convite de um amigo, ele mora em Rio Preto, para que eu ficasse um tempo aqui com ele, que ele perdeu a mãe, estava depressivo, e eu passei 15 dias com ele. Esses 15 dias durou um mês, e esse um mês foi para 2 meses, e aí ele ficou botando na minha cabeça que se eu ficasse em Rio Preto, eu talvez conseguiria seguir minha vida. Foi quando surgiu uma oportunidade de ser monitor aqui na Alma Autista. Nunca tive a experiência, né, de ser monitor, e como não tinha necessidade de experiência, porque era só fazer troca, né, de pacientes na sala, e eu consegui uma entrevista com uma supervisora na época que era Amanda, e eu fui selecionado. Quando eu comecei aqui, dia 2 de fevereiro de 2021, monitor na recepção, eu fazia parte de quando chegava a van com os pacientes, ou as mães que moram próximas aqui,
eu fazia essa função de pegar o paciente, levar na sala onde ele teria Tratamento, acompanhamento. E depois fazia a troca. Eu realizava o trabalho com as famílias, fazia o acolhimento. E assim, hoje eu vejo a alma autista, como ela está, para mim é bem satisfatório, porque eu também trabalhei, né, aqui na época pela causa. E vi o crescimento, vi assim, o crescimento das crianças, porque aqui é um trabalho transparente. Eu pude acompanhar o trabalho do Alma Autista, que foi um trabalho transparente, é um trabalho transparente, né? E ver assim, a evolução das crianças, a evolução das famílias. Então, para mim é muito satisfatório ver como está hoje, de quando eu entrei. Além do trabalho com as famílias, a gestão da alma autista enfrenta desafios administrativos e financeiros, assim como qualquer outra entidade do país. É por isso que planejar o futuro da associação é um esforço constante e uma das prioridades quando o assunto é expansão. A maior dificuldade que nós temos é que são muitos gestores públicos ainda não identificam a causa nobre do autismo. O município deles possui uma demanda extremamente volumosa e eles ainda não estão preparados para poder conhecer o autismo e poder tratar o seu público. Um pouco de resistência da parte deles. Isso, há uma grande resistência de alguns gestores públicos e vai a nossa equipe mostrar para eles o ganho que o paciente tem na sua autonomia, tanto de agora quanto para o futuro. Nós geralmente pesquisamos junto ao IBGE, ao Ministério da Saúde, ou o município nos procura com alguma demanda, nós expomos nosso trabalho, a forma de trabalho, a técnica, porque algumas clínicas trabalham de alguma maneira visando o lucro, nós não, nós visamos totalmente o paciente e o seu desenvolvimento. Entre os serviços oferecidos pela Alma Autista, o atendimento direto à família é uma das ações que se destaca na organização. Estou aqui com a Gislaine, mãe da Ana. Tudo bom, Gislaine? Tudo bem, e você? A Ana é atendida pela Alma Autista desde 2019. Isso mesmo. Conta pra nós um pouquinho como que vocês conheceram a Alma Autista, como que a Ana chegou até a Alma Autista. Então, nós não éramos daqui, éramos de Catanduva. E com 2 anos de idade, nós percebemos a mudança da Ana Luísa, né? E eu levei diversos neurologistas, cada um dava um diagnóstico, até que em Rio Preto nós chegamos no médico, conseguiu concluir o diagnóstico do autismo. Aí até então ele falou assim, olha, faça um convênio porque o SUS não tem suporte para tratamento para autista. Aí eu já me preocupei, né? E eu mudei para Tibacite e levava a Ana Luísa só nos neuro, mas assim, só consulta, não sabia o que fazer, como proceder. Aí nós ficamos sabendo da Alma Autista, eu procurei, iniciou todo o processo de admissão da Ana Luísa e ela começou os tratamentos. Começou com a terapia ABA, com psicólogo, fono. E assim, a Ana, como eu disse, é o nível 2, passou para o nível 1. Quer dizer, foi uma evolução, um desenvolvimento muito grande, graças ao atendimento e o suporte prestado da Alma Autista. E hoje como que é a Ana? Conta um pouquinho pra gente. A Ana Luísa hoje é uma graça, né? É assim, bem mais calma, tranquila. Ela consegue conviver, ela tinha dificuldade no relacionamento, na aproximação, até no toque com os coleguinhas, com a família. A Ana Luísa era resistente, nós não podíamos receber visitas em casa, ela não aceitava. Sempre ia pro quarto chorando, tinha crises. Se isolava. Sim, se isolava, tinha crises muito fortes. E aí, com esses tratamentos e essa luta, toda essa trajetória aqui, juntamente com a Alma Autista, foi que a Ana evoluiu muito. E hoje ela é uma menina, assim, tranquila. Você olha e fala, nossa... Tem uma vida normal, tem relacionamento com os amigos. Sim, uma vida, ela é funcional, ela passou a ser funcional. Eu não imaginava, eu achava que ela não ia ter condições de estudar, acompanhar outras crianças. No começo não tinha. Mas aí, com todo o suporte, tanto psicoterapia, psicopedagogia, foi tudo. Foi um conjunto da obra, né, para chegar onde chegou. E a Ana Luísa, hoje, é uma outra criança, né, só. You're never lost among the
Com uma história marcada por dedicação e compromisso, a Associação Alma Autista segue sua missão de oferecer apoio, inclusão e conscientização sobre o autismo, promovendo uma sociedade mais justa e compreensiva. Para mais informações sobre o trabalho da Alma Autista, ou, ainda, para se envolver com o mundo dos voluntários tão importantes para o seu funcionamento, acesse o site da associação ou entre em contato pelo telefone. E não se esqueça, o amor é sempre o melhor remédio. Autismo, eu resolvi me importar.